Olá, irmão, seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu me chamo Devaí, o dono desse canal aqui e do projeto EATRE, Escola Aberta de Teologia Reformada. Bom, mas hoje, por incrível que pareça, eu vou falar de teologia e política. Isso mesmo, vai ser uma das poucas vezes que você vai me ver falando de política abertamente no YouTube. E isso é só um trechinho do que vai acontecer lá na área de membros, essa semana ainda, né? Eu tenho aqui, algumas coisas para tratar com eles sobre o tema que eu vou tratar com vocês de forma breve aqui, né? Vamos lá. Em uma das lives que tem aqui no canal, você pode ver, e um dos e-books também chamado Mudança de Paradigma, né? E a live, eu não lembro o nome, mas tá na área de lives aqui, acho que é Mudança de Paradigma, a religião pagã. É isso, né? Nessas lives eu desenvolvo a ideia de que a primeira besta em Apocalipse 13 não se trata de uma pessoa ou de um líder apenas. Pode ser isso, mas não apenas isso. Eu desenvolvo a ideia de que esta besta, a primeira besta do Apocalipse, seja, na verdade, toda a sociedade. Ou seja, além de toda a sociedade, seja a cultura do mundo, né? A cultura do povo. Né? E eu desenvolvo isso lendo o Apocalipse 13, de 1 até o 4. A gente já dá para... Vamos lá. A gente já dá para tirar essa conclusão a partir de um monte de fatores que está lá na live, vocês podem acompanhar. Bom, o que acontece? Ontem eu assisti um especial de um comediante, né, muito famoso no Brasil, onde ele, sem perceber ou percebendo, eu vou falar por que talvez ele tenha percebido e saiba o que está fazendo, né, onde sem perceber ele desenvolve ou ele colabora com o calendário da primeira besta em Apocalipse 13. Isso mesmo, se a besta em Apocalipse 13 for realmente a sociedade, algo na sociedade precisa mudar. Politicamente falando, esta mudança favorece os líderes, mas as pessoas do mundo ainda não perceberam isso. Por que elas não perceberam? Porque essa mudança vem com o prazer, né? Eles exploram o prazer para fazer com que a sociedade se torne mais libertina e com isso eles não percebem o que vai acontecer, a escravidão deles, né? Para você que não sabe, o prazer escraviza o homem, o prazer pecaminoso escraviza o homem. Tendo o homem sobre as suas mãos, toda a sociedade vai poder ser controlada finalmente por um governo global ou por um líder mundial, enfim. O fato é que esse cenário que nós temos hoje é um programa, né, muito bem elaborado para que a segunda besta chegue. E nós estamos vendo isso acontecer já há muito tempo, pelo menos desde a década de 90, né, esse cenário vem sendo montado, onde a cultura vem sendo transformada, desconstruída, para quê? Para que a sociedade viva feliz? Não, claro que não. Porque boa parte da sociedade não quer os ideais que esses líderes querem. Né? Boa parte da sociedade, no fundo, não sabe o que vai realmente acontecer. E quando você percebe que isso está acontecendo, como foi no nosso caso, a gente também percebe que nós já estamos quase no fim desse calendário. Isso mesmo. Bom, enquanto eu via o famoso comediante falando sobre, desenvolvendo todos os temas, né, desse calendário, né, da nova era, digamos assim, o calendário da nova ordem mundial, como muitos falam, eu pensei em trazer aqui para vocês um pouco da Bíblia, né, a respeito desse tema, para onde isso vai nos levar, e um pouco de um livro chamado O Comunista Exposto, que é publicado há muitos anos. Eu tenho essa edição aqui e eu vou ler 3 notinhas para vocês, tá vendo as verdinhas aqui? Bom, esse livro aqui começou a ser publicado, se não me engano, em 58, né? Eu não sei, ainda não saiu review aqui para vocês, um dia talvez saia, né? Como eu disse, eu falo um pouco de política, eu não falo muito. Mas o que acontece? Antes de passar para esse calendário, eu vou ler aqui na Bíblia o resultado desse calendário. Esse resultado já pode ser sentido hoje na sociedade, já pode ser sentido hoje na cultura, tá, irmãos? E é isso que está acontecendo hoje. O que eu acho mais interessante é que algumas pessoas que aparentemente só são beneficiadas pelo calendário, como por exemplo, gays, lésbicas, né? O povo LGBT, eles acham que são beneficiados por esse calendário, mas na verdade eles também estão dentro do preparo para que no final eles se tornem escravos da segunda besta, aquele que vai vir dominar com aquilo que a primeira besta produziu. Então o estranho é que o povo não percebe que eles estão num caminho que leva à morte, né? Se eles continuarem nesse caminho, né? E isso é que é curioso, porque aparentemente o povo está cego.
está caminhando por um caminho que leva à morte cego, sem perceber que no final não são eles os beneficiados. No final, os beneficiados são as pessoas que estão no topo da cadeia alimentar, digamos assim, da nossa sociedade. E eles aprenderam a trabalhar a cultura, aprenderam a trabalhar a política e aprenderam a trabalhar a religião. Sobre a religião, eu estou tratando na área de membros, né? Sobre a política dá para a gente falar um pouco aqui, eu, na verdade vou ler os comentários aqui. Na verdade, é isso que a gente tem produzido, né, e percebido que tem acontecido. Agora, quando a gente vê na Bíblia, a gente percebe que já estava descrito isso na Bíblia. Primeiro, lá em Apocalipse 13, se você quiser abrir a Bíblia, né, fica à vontade, lá em Apocalipse 13, os primeiros versos são o preparo dessa primeira besta, né? Fala que ela surge do povo, que ela é muito poderosa, que ela tem várias cabeças, né? Cada cabeça aqui pode ser entendida como uma estratégia, ou como uma mudança, ou como um plano. A gente não tem muita noção disso, mas isso fica aparente, né? Cada cabeça, e uma dessas cabeças, ela toma uma ferida de morte, mas ela volta, e aí esta besta é adorada pelo mundo. Então o mundo vai adorar esta besta no final, que vai ser o preparo para a segunda besta. A segunda besta é a pior de todas. É nela que tem o famoso número da besta, na segunda, não na primeira. Então, até o versículo 3 de Apocalipse 13, nós temos essa preparação. E nós estamos vivendo essa preparação hoje, talvez já no finalzinho, né? Essas mudanças da sociedade, da cultura, elas representam esse preparo. Tá, irmãos? A política está mudando, e os políticos estão diferentes, e eles incentivam uma mudança radical na família, na sociedade. A forma como se vê, por exemplo, os bandidos, né, pela política é diferente. Isso acaba causando um efeito contrário na sociedade, porque eles não conseguiram convencer a sociedade, né? E a sociedade agora está agindo com muito mais violência contra os bandidos. Então, tecnicamente, isso falhou, né? Eles não conseguiram implantar esta ideia aí dos bandidos serem beneficiados e tudo mais, mesmo que são, né, quando os bandidos estão na mão do povo, que é o motivo deles, eles querem dominar o povo. Quando os bandidos estão na mão do povo, aí os bandidos sofrem, mas quando eles vão para a mão da política, ou das leis e tudo mais que vem da política, aí eles são beneficiados. Então esse plano não funcionou muito bem, mas o plano da mudança da nossa sociedade tem funcionado muito bem. Então o resultado, né, o resultado de tudo isso está no versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. O dragão aqui é Satanás. Então nós vemos uma sociedade dominada por Satanás, que adora Satanás. Adora a cultura criada por Satanás. Uma cultura com certeza de engano, de libertinagem e desobediência. E provavelmente é essa, e é isso que você tem assistido todos os dias nas televisões. Os filmes trabalharam muito bem isso na nossa mente. As novelas, principalmente, a Globo, vem trabalhando isso com muito desenvolvimento, né? Não só a Globo, mas a maioria das TVs abertas trabalham esse plano, que eu chamo de calendário. E aí o que acontece? As pessoas vão adorar esse calendário, elas vão gostar muito desse fruto, porque dá uma ideia de liberdade, sabe? Dá uma ideia de que realmente você pode ser livre. Só que essa ideia, ela falha, porque no momento que você é livre para tomar suas decisões sem considerar as minhas, você já acaba causando um problema. E quando eu faço a mesma coisa com você, eu também causo outro problema. Então, o que vai acontecer no final é que provavelmente a sociedade e a cultura vai entrar em choque. E isso não é culpa dos cristãos, é culpa daqueles que tentam moldar a sociedade de forma contrária ao que a Bíblia diz. E é isso que tem sido feito. Nessa briga toda, os culpados sempre são os cristãos. Mas não são os cristãos que estão fazendo isso. Cristão, por exemplo, cristão não odeia homossexual, né? Nunca. O cristão ele não pode odiar alguém. Então o cristão não odeia homossexual. Cristão também não é racista, cristão não é preconceituoso, não é preguiçoso. Não, o cristão não é isso, ele vive para a glória de Deus. Mas esta mudança social ou cultural faz com que a sociedade veja o cristão como o mal da sociedade. Por quê? Porque somos nós que ainda carregamos uma base da verdade.
Somos nós que mantemos isso aqui. O mundo não quer isso aqui, né? E essa verdade aqui liberta as pessoas. O mundo não quer libertar vocês, ele quer escravizar vocês. Por isso, essa mudança de cosmovisão a respeito do cristianismo, que tem dado muito certo, a gente sabe disso. Aí, aqui no texto, a gente vê no versículo 4 o resultado disso na sociedade. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou quem é semelhante a essa cultura que nós criamos? Nós temos liberdade, podemos ser quem nós quisermos. Numa das falas desse comediante, ele diz que a criança nasce e ela tem que ter liberdade para namorar menino ou menina, por exemplo. Ela que escolhe. Não é assim que funciona, não é, isso não acontece na realidade. Isso é uma ficção, que na realidade não vai funcionar muito bem. A gente sabe como a criança vai crescer, os problemas que ela vai ter no futuro, isso tudo criado de propósito. Para que fazer isso então? Para que falar sobre isso então, se a gente sabe que no futuro isso vai dar errado? E quando ele cita, uma outra parte que eu achei muito interessante, quando ele cita falar sobre sexo com crianças, não fazer sexo com crianças, que isso a sociedade ainda não aceita, mas quando ele fala sobre conversar sobre sexo com crianças, o que é completamente normal, tem que acontecer realmente, nisso eu concordo com ele, mas quando ele dá os exemplos dele, ele dá exemplos de crianças fazendo sexo. É isso que eu acho estranho. E todo mundo na plateia aplaudindo e adorando o cara, porque ele estava dando esse tipo de exemplo. Então veja que ideia esse cara tem de fazer isso. E quando ele fala da homossexualidade, ele está humilhando os homossexuais. E as pessoas batem palma para ele porque é muito engraçado falar mal dos homossexuais. Isso para o mundo. Agora veja, esta pessoa está tentando fazer com que a gente tenha nossa mente aberta, e aceite tudo como comum, como normal. Mas no fundo, por baixo dos panos, ele está humilhando, e explorando a própria homossexualidade das pessoas para ganhar o quê? Dinheiro, irmãos. Tudo isso é dinheiro, irmãos. É o poder que faz as pessoas se corromperem desse jeito. Então, eu estou dizendo que o homossexual vai odiar esse vídeo. Não, eu estou tentando te ajudar. Essas pessoas não gostam de você também. Elas querem que você seja escravo dela. Então, se você acha que o cristão não gosta de você que é homossexual, fique sabendo que é o contrário. Nós somos chamados a amar uns aos outros. E amor envolve cuidado. E nesse caso, se sabemos que está acontecendo alguma coisa de errado, temos a responsabilidade de desejar o melhor para toda a sociedade. Mas nós agora somos os maus. E o mundo é visto como bem, só que ele já explora vocês. Então, por exemplo, pessoas que brincam com piadas feministas, racistas, que brincam, isso tem no YouTube o tempo todo, essas pessoas que brincam com homossexualidade, ou que brincam com qualquer outra coisa desse sentido, na verdade elas estão explorando vocês. Elas ganham muito, muito dinheiro explorando vocês. Vocês não perceberam. Devem perceber, abrir os olhos para o que está acontecendo. Então, estas pessoas aqui adoram esse sistema que está sendo montado bem debaixo do nosso nariz. Um sistema político e social e um sistema cultural. Eles vão adorar isso aí. E aí o que acontece? Como resposta, esta besta passa a ir contra a vontade de Deus. Seja uma sociedade, seja uma cultura, seja política ou uma religião, ela se torna uma religião a partir desse momento, a própria sociedade ou o humanismo ou o homem passa a ser uma religião e ela começa a blasfemar contra Deus. Esse é o ponto que nós estamos vendo assim no topo, já tá no limite já, A gente vê lá aquele outro quadro aqui do YouTube famoso, fazendo isso aqui, blasfemando contra Deus, em troca de um pouco de clique ou em troca de views, eles blasfemam e ainda são adorados por causa disso, A gente sabe que é o Portas lá, que fez isso há um tempo atrás. Isso faz parte desse calendário que eu vou ler daqui a pouco, E aí o texto no versículo 5 diz o seguinte: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. Então isso vai acontecer durante um tempo. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu.
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Uma cultura contra Deus e contra o povo de Deus, que agora é adorada no mundo inteiro e já está crescendo e em breve vai dominar o mundo inteiro, colocando todo mundo contra os cristãos e difamando o nome de Deus. Isso já está acontecendo, irmãos. Não é só no Brasil que tem acontecido isso. Na Europa já acontece, nos Estados Unidos já acontece, maiores potências já são assim. Só falta mesmo o Brasil. Em breve, né, aparentemente, o mundo inteiro será uma Coreia do Norte, né? E a gente acha, e muitos acham, que eles estão fazendo isso para o nosso bem, mas no final das contas não é para o nosso bem. Tá? Eles estão usando aquilo que as pessoas desejam para jogar elas contra os cristãos e assim, no final das contas, dominar todo o mundo. É isso que tem acontecido de fato. Aí nós temos aqui o livro O Comunista Exposto. Né? Se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, se você comprar pelo meu link, você ainda ajuda o canal. Mas aqui no capítulo 13 do Comunista Exposto, tá? Nós temos as 45 metas atuais do comunismo. Mas essas metas não são atuais, né? Elas são da década de 70. Tá? Em 1963, essas 45 metas foram lidas no Congressional Record por Albert Erlon Jr., democrata da Flórida, tá? E desde então foram compartilhadas pelo mundo todo. As 45 metas do comunismo foi publicado pela primeira vez na 8ª edição de O Comunista Exposto em março de 1961. E qual é o objetivo dessas 45 metas? O objetivo final não é o avanço do bem-estar humano, mas sim o avanço do controle do ser humano. É por isso que a segunda besta controla aqueles que a adoram, né? E eu não sei se eles vão adorar tanto assim quando forem controlados. O fato é que eles serão controlados. A marca da besta, o símbolo, seja lá o que for, vai realmente marcar essas pessoas de forma que eles não vão poder mais voltar atrás. Então, as metas do comunismo preparam esse caminho para isso acontecer. Por isso que eu estou gravando esse vídeo sobre aquilo que eu vi ontem, porque aquilo faz parte, né? Aquilo colabora com essas metas, sabe? Colabora com esse plano ou com esse calendário. Em breve, irmãos, eu acredito que muito em breve nós vamos ver isso acontecendo, tá? Isso não é um vídeo de teoria, de teoria, sei lá, de que não. Isso que eu vou falar aqui, você vai poder ver agora mesmo, né? Pode ir na internet ou na própria sociedade, você vai conseguir entender isso tudo aqui. Lembrando que eu estou gravando isso aqui e daqui a pouco eu vou falar sobre esse mesmo assunto a respeito da religião, né? Como que a religião foi montada, né? O cristianismo foi transformado para colaborar com esse plano que que é um plano político, tá bom, irmãos? O cristianismo não ficou de fora, né? Houve um investimento no cristianismo também e nós estamos vendo isso acontecer hoje. Eu vou mostrar aqui na área de membros. Eu tenho 18 minutos de vídeo. Isso não é tudo, né? O que eu vou mostrar é muito maior na área de membros, tá? Vamos lá, então. Tem alguns planos que eu quero mostrar para vocês. Primeiro plano, né, que é o plano 11 dentro dos 45, né? Promover a ONU como a única esperança para a humanidade. Se a carta for reescrita, exigir que seja configurada como um governo mundial com as suas próprias forças armadas independentes. Isso está sendo dito, meu amigo, na década de 70. Tá? Hoje você está vendo isso acontecer. O Papa desmarcou uma reunião uma reunião onde ele ia propor uma educação global. O Papa ele colabora com as 45 metas também e outras reuniões têm sido tratadas para que haja um só governo. Esse governo, irmãos, não se engane, é a ONU mesmo, né? Só que eles precisam se acertar e eles estão se acertando. Há muito trabalho sobre isso, tá bom? Aí aqui o autor diz o seguinte: a ONU é descrita como a segunda chance para uma nova ordem mundial. O mundo já percebeu que ele precisa dominar as pessoas. Nós lemos isso aqui nas escrituras, tá bom? Os defensores da ONU veem esse poder coletivo como grande equalizador. Se você entrar no site da ONU,
você vai ver o calendário 2030 da ONU. Esse calendário já está agendado, né? A Agenda 2030, se não me engano. Essa agenda já está sendo passada por todo mundo já colabora com isso. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, os programas de arrecadação para acabar com a miséria são parte do calendário da ONU, né? E outras coisas têm acontecido. O calendário está disponível, você pode ler ele agora. Então, por exemplo, esses programas que arrecadam dinheiro das TVs, né? Que arrecadam dinheiro e repassam para a miséria, para acabar com a miséria e tudo mais, o que não funciona muito bem no Brasil, porque não vai para lugares miseráveis mesmo, como Rio de Janeiro, lá na Rocinha, né, nas favelas, no Nordeste, não vai. Eles escolhem uma instituição e dá para eles ali, né? A gente não sabe o que acontece com essas instituições. Não estou dizendo mal das instituições, estou só mostrando que esse plano também é parte do plano de governo mundial da ONU. Você pode ir no site da ONU agora mesmo e ver o calendário 2030, tá bom? Isso já acontece na maioria das TVs que podem, né? Porque nem todas têm tanto dinheiro assim. Então, esse plano número 11 já está em andamento há muito tempo. A gente sabe lá que o Papa também tentou tomar a direção disso aqui e não deu muito certo por causa do Covid-19. Ele teve que adiar. Foi adiada a reunião para outubro. Era para ter sido em maio, foi adiado para outubro deste ano. A reunião onde o Papa vai sugerir uma educação global. Nós já falamos sobre essa educação global aqui no review, né, da Falsa Aurora. Você pode ver o review e saber mais sobre isso. O plano 17 diz o seguinte: esse plano 17, quem tem mais de 30 anos vai poder perceber a diferença, né? Vocês reclamam muito sobre isso aqui, sobre os novos alunos, né? Esse povo parece que vai para a escola crente e volta de lá ateu ou comunista, e vai para a faculdade cristão e volta comunista. E isso não foi feito sem querer, não. Isso foi feito propositalmente, deu muito certo, obviamente, né? O plano 17 diz o seguinte: controlar as escolas, usá-las como meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente, e impor a linha do partido nos livros didáticos. O Bolsonaro até então estava lutando contra isso, né? Talvez ele tenha ganho a presidência por causa disso também. Isso é uma das coisas que ele estava combatendo. O kit gay, ou aquele livrinho ensinando como ser gay, como fazer, como a criança viver nessa situação, enfim. Isso tudo é parte de um plano da década de 70, né, que tem dado certo. O Bolsonaro atrapalhou um pouco, mas nós não sabemos até onde o Bolsonaro vai ser o Bolsonaro que nós estamos acostumados, né, até porque é um poder muito forte contra um homem só. Então, se a sociedade não se juntar, isso também não vai passar, né? Não vai ter força suficiente. E aí nós temos, aí o comentário aqui do autor diz o seguinte: a redução de uma educação sólida vem acompanhada do vício nacional em mundos fantásticos criados com realismo em cor, som, dimensão e drama via televisão. O plano era via televisão. Aí agora nós já temos internet e videogame, né? Ou seja, o plano original não tinha ainda videogame e internet naquela época. Daí terminava na TV. E há quantas décadas você vem ouvindo falar que a TV realmente tenta fazer isso com você? Bom, ela realmente conseguiu. As novelas conseguiram, as séries conseguiram, os filmes fizeram todo o esforço para isso acontecer. Aconteceu. Tá bom? Dominaram as escolas, controlaram as escolas, impondo uma linha comunista, né, dentro dos livros didáticos. Isso envolve a história, isso envolve as questões sociais, envolve um monte de coisa que não vai dar para falar. Mas é isso que aconteceu. Realmente o plano 17 já aconteceu também e deu muito certo. Lembrando que o plano 11 também já deu certo, o plano 17 já deu certo. Aí a gente tem um parágrafo final aqui que é o seguinte, ó. Aqueles que buscam o controle final sobre as vidas, aqui as vidas americanas, porque o original foi escrito para os americanos, devem começar pela criação de cidadãos desinteressados e analfabetos, maleáveis a uma falsa narrativa e ao esquecimento. O que acontece? Preste atenção. Quando o povo não estuda, ele não cresce também. E como fazer o povo estudar, mas não estudar? Como fazer com que o povo pareça estar estudando, mas na verdade sendo emburrecido? Primeiro, nós podemos mudar os livros didáticos deles, pega o livro correto
inclui os erros e manda para as escolas, né? Isso também acontece há muitos anos. Nós podemos também apresentar coisas que vão distrair o ensino deles. Então, na escola, você tem vários problemas criados propositalmente para que o aluno não se preocupe tanto com o que está aprendendo, e sim com a distração. Dessa forma, ele realmente vai estudar, ele vai passar de ano, porém, não vai ter nada na mente dele. No final, é isso. A gente também tem a ideia de um prazer, né? O prazer distrai a mente do ser humano e faz com que ele esqueça das coisas importantes. Nós, a nossa sociedade, estamos vendo o crescimento do prazer dentro do Brasil, né? As pessoas já estão ficando viciadas no prazer. Então, entre assistir uma reportagem séria sobre alguma coisa e um filme que contenha nudez, qual você acha que as pessoas vão escolher? Isso envolve crentes também, tá, irmãos? Então é dessa maneira que eles conseguem controlar as pessoas. Então a ideia não é criar uma sociedade liberta sexualmente, não. Esta parte da liberdade sexual vai fazer com que as pessoas não entendam das coisas. Isso também acontece na igreja, tá bom, irmãos? Em muitos lugares. Eu não vou comentar aqui porque vocês ainda não estão prontos para esta conversa, é assim que fala, né? E aí nós temos o plano 25. O plano 25 e o 26 são os mais ativos no Brasil. E é onde você vai perceber que o cara que escreveu O Comunista Exposto sabia muito bem do que estava falando. Quando ele escreveu isso, década de 70, nós estamos em 2020, vendo cada um desses planos sendo aplicados perfeitamente no Brasil. Isto mesmo. É triste, não é bom não. Eu não estou aqui feliz e sorridente por causa disso não. Eu tenho um filho pequeno. Eu vou ter que criar o meu filho no caminho que ele tem que andar. O problema é que o meu filho vai aprender na escola que esse caminho é ruim. Eu estou falando da Bíblia. E aí? Entende a dificuldade que vai ser daqui a uns anos? Já está acontecendo no Brasil? Pois é, vai aumentar. O plano 25. Quebrar os padrões culturais da moralidade através de promoção de pornografia e obscenidade em livros, década de 60, 70, livros, revistas, filmes, rádio, ninguém ouve mais, mas é rádio e TV. Esses eram os meios que eles tinham. Hoje nós temos a internet, nós temos os grupos do WhatsApp, que também está na parte da internet, os jogos e os filmes também, Então, esse plano tem sido feito e tem dado muito certo. Quebrar os padrões culturais de moralidade. O que é moralidade? Moralidade é aquilo que é correto. Eles querem quebrar os padrões daquilo que é correto. Eles querem estabelecer o que é correto de acordo com aquilo que eles acham. E aquilo que eles acham é justamente o contrário daquilo que a Bíblia acha. E eles estão conseguindo fazer isso muito bem através de livros ainda, revistas, nem tanto, mas promoção da pornografia, com certeza, em todos os programas você vai ver alguma coisa assim, nas novelas você vai ver alguma coisa assim, nos animes, nos desenhos, nos joguinhos, os personagens femininas, elas não podem andar como uma pessoa comum, elas têm que andar nua, É assim que eles fazem. As feministas odeiam o cristianismo, mas o mundo é o seu pior inimigo, É o mundo que explora as feministas, não o cristianismo, mas o mundo está distorcendo a realidade, Então, é isso que vocês têm. A personagem feminina tem que estar pelada e o personagem masculino tem que ser bonitão. Por quê, irmãos? Para ficar prazeroso sexualmente, tá? E quebrar esses paradigmas culturais daquilo que é moral, daquilo que é correto. Plano 25 está sendo muito bem executado no mundo, preparando para algo que vai vir. Uma cultura mundial, uma ideia mundial, sei lá o que vai acontecer. Plano 26, aqui aonde eles colocam e fazem mais vítimas ainda, tá? Apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. Há pouco tempo atrás,
nós vimos a questão da homossexualidade explodir no planeta Terra, né? Então, a homossexualidade passou a ser uma coisa comum, né? Uma coisa normal, natural e saudável para o mundo. Para os cristãos, nunca passou de um pecado, como outro pecado qualquer, né? A homossexualidade é um pecado. Os cristãos não matam homossexuais, eles não matam homossexuais, eles desejam que eles se arrependam e sejam salvos. O mundo sempre matou homossexuais. Então, quem mata homossexual na rua não é cristão. Quem bate neles na rua não é cristão. É pessoas do mundo, sejam de direita, esquerda ou de quem for. Mas menos de Cristo. Cristo não mandou matar nenhum homossexual, né? Nós pregamos o evangelho. Quem mata é o pecado, né? Não o evangelho. O evangelho liberta, ele tem a ideia de transformação. Mas o mundo é que tem matado os homossexuais. Agora, né, e há pouco tempo atrás, talvez uns 2 anos, uma repórter entrevistando alguém, sem querer deixou escapar que a pedofilia é algo que deveria ser considerado normal, né? Outra pessoa acabou falando, uma psiquiatra, acabou soltando sem perceber, que a pedofilia, na verdade, é uma doença. Nós sabemos que a pedofilia é um pecado, e ela é um pecado que tem que ser combatido com a polícia e também com a verdade. A pessoa precisa entender que aquilo é verdade. E não há loucos sendo pedófilos, tá, irmãos? Eles são normais no sentido de ser aptos de raciocínio, mas a sociedade já está tentando fazer isso ser como algo normal, como algo natural. Esse é um reflexo desse plano 26. A homossexualidade já foi feita, agora falta os outros problemas que tem aí. Eu não estou dizendo que o homossexual é igual ao pedófilo. O crime do pedófilo é um crime que é hediondo, né? O homossexual não comete um crime contra a sociedade, mas o pedófilo sim. Então eles são diferentes, obviamente, né? São pecadores iguais, mas o crime, né, o pedófilo, ele é um criminoso, né? Ele precisa ser combatido, não é a mesma coisa nesse sentido, tá, irmãos? Fora toda a promiscuidade. Apresentar isso tudo como se fosse algo natural. Isso nós temos visto acontecer. E aí o ponto que nós estamos tratando lá, aqui, aliás, né, que você pode fazer parte também e assistir, é o plano 27. Vou ler o plano 27 para vocês e vou acabar o vídeo agora, tá? O plano 27. Infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Desacreditar a Bíblia e dar ênfase à necessidade de maturidade intelectual, a qual prescinde de uma muleta religiosa. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.